direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal para a sessão desta sexta-feira. De junho de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente o ministro Ricardo Lewandowski, participando do seminário de verão 2017 sobre o tema Pós-Globalização e Democracia, seminário em homenagem ao professor doutor Teori Zavascki, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal. Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, e Vice-Procurador-Geral da República, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou vários processos, dentre os quais um agravo regimental e uma questão de ordem e petição. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação ou verificação a fazer na ata, não havendo, declaro aprovado. Gostaria de deixar claro, em relação ao julgamento de ontem, que nós tivemos uma série de versões nessa questão de ordem. Inicialmente, a proposta do relator era no sentido que albergava, inclusive, a posição do ministro Alexandre e do ministro Toffoli. Ontem, Sua Excelência trouxe uma explicitação em que dizia que o exame da Corte deveria se limitar apenas à questão do resultado, da eficácia da decisão. E isso claramente foi repudiado pelo plenário. A posição que presidiu do ministro Alexandre é que o exame será feito da legalidade. Foi essa a posição, portanto, vai ser exame da eficácia e da legalidade. E essa foi a posição que ficou majoritária. É bom que isso fique claro para a história, mais do que para a decisão, até porque eu acho que a decisão vai ter os efeitos que tiver. Mas, de fato, é só para sentar e para que nós sejamos realmente honrados no que diz respeito aos fatos. E no que diz respeito ao exame da legalidade, acredito que, inclusive, a minha posição, a posição do ministro Marco Aurélio e a posição do ministro Lewandowski é idêntica. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. O que houve foi, inicialmente, uma tentativa de blindar o acordo e dizer que o acordo era insuscetível de revisão pela Corte. E isso, claramente, ontem a maioria do tribunal repudiou e eu saúdo. Não. Vamos esclarecer, que é bom esclarecer essa questão que o ministro Gilmar oportunamente trouxe. O que ficou decidido ontem, e evidentemente até Vossa Excelência destacou que não está, digamos assim, sujeito a ela, é que o termo de colaboração premiada, ele tem uma primeira etapa de homologação judicial, onde se verifica espontaneidade, regularidade formal e legalidade. E uma segunda etapa em que se aprecia a eficácia do termo à luz do que ficou comprovado para saber se realmente o colaborador colaborou. Entretanto, nós dissemos que se todas as obrigações forem cumpridas, a colaboração deve ser efetivada nos seus devidos termos, salvo se nós verificarmos vícios que conduzam à anulação... Legalidade. À anulação, à ilegalidade. Portanto, e citamos, inclusive, um dispositivo... Essa já era a posição do ministro, desde sempre, do ministro Alexandre e do ministro... É verdade. Toffoli. Ficou mais explicitada. Acho que ficou essa devidamente questão esclarecido. Acho que ficou Agora, devidamente eu gostaria de esclarecido. deixar isso em homenagem à história, mais do que à decisão. Pois não. Senhor, pois não? Excelência, bom dia, com todas as vênias, né, com todo respeito, mas eu sou um advogado, faço parte do sistema de justiça, e ontem à noite eu protocolei uma petição, é uma questão regimental. E o desespero profissional nos leva a isso. Eu peço todas as desculpas. Então, argumentando, os artigos 38, CESUI, e o 68, parágrafo 1º, Excelência, dizem o seguinte: a ausência temporária de relator não impede a apreciação de medidas urgentes, conforme o artigo 38i, abre aspas, na vacância, nas licenças ou ausência em razão de missão oficial, de até 30 dias, quando se tratar de deliberação sobre medida urgente, bem como também diz o artigo 68, parágrafo 1º,
que, por sua vez, afirma, abre aspas, em caráter excepcional, poderá o presidente do tribunal, nos demais feitos, fazer uso da faculdade prevista neste artigo. Por fim, o 193, inciso 2, autoriza a concessão de habeas corpus de ofício. Por isso, excelência, estou pedindo que você colocasse ao plenário a possibilidade de atender essa determinação regimental para poder examinar. Nós estamos com uma pessoa presa, teve que viajar de emergência, o ministro Lewandowski, com um habeas corpus que já estava em mesa, com alguém preso há quase 30 dias, que está num calabouço lá sem condição nenhuma. Então, eu pediria a Vossa Excelência que eu visse a Corte para ver a possibilidade de dar essa questão regimental, examinar a aplicação e, se passar por essa admissibilidade, me autorizar a fazer a sustentação oral. Ontem, Vossa Excelência já assumou a tribuna e o ministro Edson Fachin, que está com a petição por resolver exatamente este fato, diz que iria resolver. Que não atende a satisfação, não satisfaz o regimento, Excelência, com o devido respeito. O ministro é o relator do caso e há uma petição com ele para resolver. Que não temos nada há 15 dias, Excelência. Sim. De réu preso, a e essa é uma palavra questão de um regimental. ministro do Supremo afirmando, doutor César, que irá resolver, merece o prestígio e o acolhimento deste plenário. Excelência. E se não resolver, o Supremo não para. Há um pedido de urgência da redistribuição do habeas corpus? O habeas corpus já foi distribuído ao ministro Lewandowski, que está com ele. E quem é o substituto dele, eventualmente? Seria. É que o ministro, a petição que está com o ministro Fachin pode prejudicar esse habeas. E ele diz que irá examinar. Ah, perfeito. Então, A jurisdição não para. A partir do dia 2 de julho, Vossa Excelência a partir de amanhã, eu estou no exercício. Pode também mandar esse habeas corpus do ministro, que está com o ministro Lewandowski. Sim. Não, e a partir de meio-dia eu passo a responder. A partir de hoje eu passo a responder integralmente. Então, se tiver emergência, será avaliada. Eu agradeço de toda a sorte a Vossa Excelência. Eu espero a compreensão. Eu fiz o uso do regimento. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado. Senhores ministros, nessa sessão extraordinária, passamos ao julgamento das listas. Ministro Edson Fachin, numa das listas de Vossa Excelência, acho que é de número 2, de 31 de maio, uma ação direta de inconstitucionalidade, há um pedido de sustentação oral. Por isso, eu indago de Vossa Excelência se eu poderia apregoar, a fim de que pudéssemos ouvir e, na sequência, chamaria as outras listas. Seguramente, senhora presidente. Então, é a ação direta de inconstitucionalidade 4696, procedente do Distrito Federal, relatado por Vossa Excelência, sendo autora a Associação dos Magistrados Brasileiros, interessada a Assembleia Legislativa do Piauí, a Amicus Curiae, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, e também o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é que há esse pedido de sustentação oral, portanto, eu passo a palavra a Vossa Excelência inicialmente para o relatório, após o que ouveremos essa sustentação. Pois não, senhora presidente, eminentes senhores ministros, senhoras advogadas e advogados. Trata-se esta ação direta em inconstitucionalidade 4.696 de pretensão deduzida com pedido de medida cautelar pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, contra a redação do inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 57 da Constituição do Estado do Piauí, que foi conferida pelo artigo 1º da Emenda Constitucional 32, de 27 de 10 de 2011, que alterou de 70 para 75 anos a idade para adimplemento da aposentadoria compulsória dos servidores públicos daquela unidade federada e de seus municípios. O teor da norma impugnada, esse artigo 57, é o seguinte: aos servidores titulares de cargos efetivos do Estado e dos municípios, incluídos suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência e caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservam o equilíbrio financeiro e autorial e o disposto nesse artigo. E continua essa norma em relação ao parágrafo 1º antes mencionado. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de servidores públicos estaduais e municipais serão aposentados
calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos parágrafos 3º e 17 desse artigo, e mais o seguinte, aí vem o inciso 2º, compulsoriamente aos 75 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Esse é o dispositivo atacado. A parte autora sustenta possuir legitimidade ativa ante a existência de pertinência temática entre o assunto, o tema tratado e suas finalidades institucionais. Quanto ao mérito, alega, em síntese, que a Constituição da República, ao estabelecer expressamente que a aposentadoria compulsória dos magistrados e servidores se dá aos 70 anos de idade, impôs, em razão do princípio da simetria, parâmetro de observação obrigatória por parte dos Estados-membros que não possuem, desse modo, liberdade legislativa para estabelecer idade diversa da prevista na Constituição Federal, sob pena de ofensa ao parágrafo 1º, inciso 12º do artigo 24 da Carta Federal. Aponta ainda a existência de inconstitucionalidade material em virtude de afronta expressa e distinta previsão de aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, conforme o disposto no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição de 88. Busca demonstrar a necessidade de deferimento da cautelar para suspender a eficácia da norma impugnada até o julgamento da ação. Em 1º de dezembro de 2011, submetido ao plenário o pedido cautelar, o tribunal deferiu a medida formulada com efeitos ex tunc nos termos do voto do relator, do eminente ministro Ricardo Lewandowski, e aqui reproduzo, e me excuso da leitura, reproduzo o teor da ementa, enfim, cujo teor reproduz o inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 40, nos termos vigentes. Solicitadas as informações, a Assembleia Legislativa do Piauí quedou-se silente. A Advocacia Geral da União manifestou-se pela procedência do pedido, sustentando que o regime previdenciário dos servidores públicos contidos na Constituição da República é de observância obrigatória aos Estados-membros e Distrito Federal. E, do mesmo modo, o Ministério Público Federal ofertou parecer pela inconstitucionalidade ao relatório, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. A doutora Bruna de Freitas do Amaral falará pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vossa Excelência, com a palavra por até 15 minutos. Excelentíssima senhora ministra presidente, senhora ministra Rosa Weber, senhores ministros, senhor procurador-geral da República. Hoje, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil vem à tribuna buscando a resposta da seguinte questão: pode a Constituição Estadual do Piauí determinar a alteração da aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos, de forma expressamente contrária ao texto originário da Constituição Federal? Em outubro de 2011, a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí aprovou a emenda constitucional número 32, que alterou a idade da aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos dos servidores públicos estaduais e municipais. Essa Suprema Corte, apreciando a constitucionalidade do dispositivo em sede de medida cautelar, reconheceu a flagrante inconstitucionalidade da norma. Reiterou, reproduzindo o voto do ministro Celso de Mello na DI 101, que as diretrizes constitucionais que regem a disciplina jurídica da aposentadoria compõem um quadro normativo de congência inquestionável quanto à necessária extensão aos Estados-membros, que não poderão desconhecê-las e muito menos contrariá-las. Trata-se, senhores ministros, de norma de reprodução obrigatória, a qual o legislador constituinte estadual deve respeitar integralmente. A emenda 32, senhores ministros, nasceu eivada de vício de inconstitucionalidade, pois a referida alteração somente poderia ser promovida pelo constituinte decorrente de esfera federal, jamais aquele de esfera estadual. E por ser inconstitucional desde a sua origem, outra alternativa não resta que não seja a declaração da sua inconstitucionalidade, porque, reiteradamente, essa Suprema Corte rechaça o Instituto da Constitucionalidade superveniente, conforme tantos precedentes, dos quais cito a DI 2158, na qual firmou-se o entendimento de que a lei estadual número 12.398, que tratava de um caso muito parecido do qual essa Corte analisa hoje, que determinou a criação da contribuição dos inativos do Estado do Paraná, foi verificada por inconstitucional desde o tempo da sua edição
e não poderia ser convalidada pela emenda constitucional número 41 de 2003. E se não foi convalidada, isso significava que a sua constitucionalidade persistia e era atual, ainda que se referisse a dispositivos da Constituição Federal que não se encontravam mais em vigor, alterados que foram pela emenda constitucional número 41. Senhores ministros, aplicando esse entendimento ao presente caso, temos que, mesmo após a alteração da Constituição Federal pela emenda 88 de 2015, persiste a inconstitucionalidade aqui apresentada. Isso porque, ainda que a Constituição Federal tenha ampliado as hipóteses de aposentadoria compulsória, possibilitando que ela ocorresse aos 70 ou aos 75 anos, a Constituição do Estado do Piauí mina parte desse texto, não deixando outra alternativa que não seja a aposentadoria aos 75 anos de idade. E, por consequência, deixa de reproduzir fielmente o texto da Constituição conforme deveria fazê-lo. Ademais, o aumento de 5 anos de idade da aposentadoria compulsória acarreta uma série de implicações. Analisando por parte dos magistrados do Estado do Piauí, vemos que a sua legítima expectativa é frustrada nesse momento, porque o aumento da idade acarreta com que eles sejam obstaculizados o acesso a postos de destaque. Ressalto que a emenda constitucional 88 de 2015, que alterou o texto da Constituição Federal, dispôs que até que se entre em vigor lei complementar, apenas os ministros do Supremo Tribunal Federal, os ministros dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União se aposentariam compulsoriamente aos 75 anos de idade. Como se nota, o Constituinte Reformador atribui eficácia limitada à referida norma, que não possui aplicabilidade imediata, senão apenas dos casos dos referidos ministros, de forma a não atingir quaisquer outros servidores, até que seja elaborada a lei complementar prevista. De fato, a lei complementar foi elaborada. É a Lei Complementar 152 de 2015, que estendeu a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade para os servidores titulares dos cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Defensorias Públicas e os membros dos tribunais e dos Conselhos de Contas. Destaco que a referida Lei Complementar foi elaborada em 2015, 4 anos depois da alteração da emenda constitucional do Estado do Piauí. O reconhecimento, portanto, da constitucionalidade da emenda ora debatida seria o reconhecimento da possibilidade jurídica do Instituto da Constitucionalidade Superveniente, em manifesta evolução e superação da jurisprudência dessa Suprema Corte. Todavia, caso essa Suprema Corte entenda pela possibilidade, no presente caso, da constitucionalidade do artigo 57, parágrafo 1º da Constituição do Piauí, motivada pela entrada em vigor da emenda constitucional 88 de 2015, irá se permitir que, por mais de 3 anos, do período que vai da alteração da Constituição Estadual até a emenda federal de 2015, que a norma piauiense tenha produzido efeitos sem lastro jurídico algum em nosso ordenamento. Por essa razão, caso seja declarada a constitucionalidade da norma, é necessário que os efeitos da referida decisão sejam modulados, atribuindo-lhes eficácia ex nunc, a fim de preservar eventuais aposentadorias e promoções já deferidas. Isso porque a medida cautelar produziu efeito por mais de 5 anos e a ausência da modulação prospectiva causaria insegurança jurídica. Concluindo, portanto, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pugna pela declaração da inconstitucionalidade do artigo 57, parágrafo 1º da Constituição do Piauí, redação dada pela emenda 32 de 2011, a fim de não se admitir a idade de 75 anos para aposentadoria compulsória dos servidores públicos estaduais e municipais daquele Estado, em atenção ao princípio do Pacto Federativo e da supremacia da Constituição. Obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra o ministro relator. Senhora presidente, eu iria mencionar, antes da sustentação oral, que eu estava acolhendo a tese da autora da ação, mas isso, às vezes, significa também não ouvir uma bela e sempre contributiva sustentação oral, ou também pode significar do silêncio do relator, que daí a decisão será em sentido inverso. Portanto, não fiz menção e não vou ler o meu voto, mas eu estou precisamente acolhendo a tese, tanto
no que concerne a superação da preliminar, quanto no mérito. Não vejo aqui prejudicialidade, entendo que a demanda mantém a sua cognoscibilidade, nada obstante a alteração constitucional superveniente, a lei que nasce inconstitucional permanece inconstitucional. Aliás, assente aqui, e me refiro ao voto do eminente ministro Dias Toffoli na DI 2158, que eu reproduzo aqui em meu voto, e Sua Excelência disse precisamente isso: se o nosso sistema constitucional veda a convalidação de lei inconstitucional, é necessário que existam mecanismos eficazes para expungir a norma, ainda inconstitucional, do ordenamento jurídico, mesmo que em face de parâmetro de controle revogado ou alterado. É precisamente o caso. O parâmetro foi alterado, mas alterado posteriormente. Portanto, essa filtragem há de ser contemporânea à vigência da norma diante do parâmetro constitucional. E, naquele momento, não há dúvida alguma de que a norma do Estado do Piauí, tal como de modo escorreito sustentado da tribuna, cometeu não só uma inconstitucionalidade formal, como também uma inconstitucionalidade de índole material, o que, aliás, já foi reconhecido quando esse plenário deferiu a cautelar. Reconhecido, obviamente, na esfera e nos limites da cautelaridade, mas eu estou propondo a confirmação da cautelar e propondo julgamento procedente desta ação para declarar a inconstitucionalidade do inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 57 da Constituição do Estado do Piauí e, portanto, confirmando a liminar deferida. O voto é alongado, mas eu estou tomando a liberdade de fazer a síntese e me colocando, obviamente, à disposição dos colegas, se necessário, mas esse é o resumo e é assim que voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, bom dia a todos. Eu acompanho o relator. Eu só quero fazer duas observações, porque eu tenho um caso idêntico em relação a outro Estado. Em primeiro lugar, aqui, eu entendo que não se trata nem de alegar a questão de constitucionalidade superveniente, porque continua inconstitucional. A emenda constitucional 88, ela permitiu 70 ou 75, mas por meio de lei complementar. A competência continua da União. Agora, uma questão que até eu conversava com o ministro Fux, que no caso que eu analiso, eu percebo que alguns estados se anteciparam à tramitação da emenda 88, fixaram 75, alguns, no caso da magistratura e mesmo do Ministério Público, alguns desembargadores, procuradores, com base na emenda estadual, eles mantiveram o cargo, ou seja, ainda federal era 70, eles mantiveram, aí veio a emenda 88, e eles, vamos dizer assim, eles ratificaram a questão da extensão da aposentadoria. Então, na questão da modulação de efeitos, é importante analisar isso, porque esses desembargadores ou esses procuradores, eles acabaram se mantendo no cargo com base numa emenda constitucional e depois ratificaram com base na emenda 88. Mas no momento que eles deveriam... Mas, nesse caso, houve deferimento de cautelar. Esse caso é isso que eu queria esclarecimento. A cautelar foi concedida logo na edição da emenda? Porque senão nós vamos ter casos práticos assim. Sim, mas como nós analisamos o caso concreto, é importante fixar para o caso, para a gente não antecipar situações. A cautelar é de 1º de dezembro de 2011. E a cautelar foi implementada com efeitos retroativos. Retroativos. Exatamente. Ok, então esse caso está resolvida essa questão. Acompanho o relator. Exatamente. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. De acordo. Também, senhor presidente. Presidente, posteriormente, nós tivemos a edição da Lei Complementar número 152, que estendeu a compulsória aos 75 anos aos servidores dos estados, né? Mas isso não torna válida a Constituição do Estado do Piauí, que nasceu com um defeito revelado no conflito com a própria lei federal, a Constituição Federal. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator e proclamo o resultado.
ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente nos termos do voto do relator. Passamos às listas. A lista número 1 de minha relatoria, de 26 de abril de 2017, não sei se o ministro Gilmar... Eu preciso... Deixa eu ver para mim. São duas ações diretas de inconstitucionalidade, a primeira das quais, a ação direta de inconstitucionalidade 4720, sendo autor o governador do Estado de Roraima e interessada a Assembleia Legislativa daquele Estado, e a segunda ação direta de inconstitucionalidade 5168 de Alagoas, também autor o governador do Estado, daquele Estado de Alagoas, e interessada a Assembleia Legislativa, também do mesmo Estado. Nestes dois casos, se trata de reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu expedidas por instituições de ensino superior dos Estados do Mercosul por lei estadual. Nos dois casos, nós temos precedente deste Supremo Tribunal Federal exatamente neste caso. Por exemplo, a ação direta de constitucionalidade 5091, relatado pelo ministro Dias Toffoli, no qual houve a medida cautelar deste tribunal, no mesmo sentido do ministro Edson Fachin, ação direta de inconstitucionalidade 5341, todas no sentido de se concluir que a internalização de títulos acadêmicos de mestrado e doutorado expedido por instituições de ensino superior estrangeira tem de ter um tratamento uniforme em todo o território nacional, pelo que a União é que legisla sobre essa matéria. Haveria aqui usurpação de competência. O ministro Gilmar está entrando para que a gente tenha o quórum, porque se tratam de ações diretas. Eu estou julgando procedentes as duas ações. Apenas vou aguardar. Não, sem problema. Imagino que Vossa Excelência tenha visto. Eu estou julgando, portanto, procedentes as duas ações. Indago dos senhores ministros se estão de acordo. Esta é a proclamação do resultado. Chamo também da minha relatoria a lista número 2, de 26 de abril de 2017, também relativa à competência da União para legislar, nesse caso sobre trânsito. Trata-se da ação direta de inconstitucionalidade 4879 do Mato Grosso, sendo autor o Procurador-Geral da República, e, neste caso, é a competência privativa da União para legislar sobre trânsito. Seriam regras de fiscalização e de imposição de notificações por agentes públicos. As exigências que foram feitas pela legislação estadual não são previstas na legislação nacional e nem sequer na legislação complementar, razão pela qual, acatando que a competência é privativa da União sobre a matéria, eu estou também votando no sentido de julgar procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 3469 de Mato Grosso do Sul, na esteira da nossa jurisprudência. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, esta é a proclamação do resultado. Também sobre a matéria de competência da União para legislar sobre trânsito, chamo de minha relatoria a lista número 13, de 26 de abril de 2017, a ação direta de inconstitucionalidade 4707, procedente de Santa Catarina, autor é o Procurador-Geral da República. Neste caso, são leis catarinenses que delegam serviços públicos na área de trânsito em tema de competência privativa da União, na esteira da nossa jurisprudência. Inobservou-se, portanto, a norma do parágrafo das normas constitucionais de competência, razão pela qual também aqui estou votando no sentido de
declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º inciso 2, parágrafos 1º e 3º, e artigo 3º da Lei Catarinense 13.721, alterada, e, por arrastamento, parágrafos 1º e 3º do inciso 2 do artigo 1º daquela lei. Portanto, neste caso, também é a matéria relativa à competência da União para legislar sobre o trânsito, que teria sido usurpada pelo ente estadual. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Sem divergência, essa é a proclamação do resultado. Finalmente, eu apregou para julgamento a lista número 1 de minha relatoria, de 8 de fevereiro de 2017. É um agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 853.941 de Santa Catarina. E, neste caso, esse agravo regimental tem a regência ainda do Código de Processo Civil de 73. Não se comprovou propário no momento da interposição do recurso, foi, então, acusada a deserção, razão pela qual eu estou negando provimento ao agravo. Indago dos senhores ministros. Na lista consta que o preparo deve ser feito na oportunidade da interposição do recurso, mas aqui nós teríamos também que não foi feito no prazo para a interposição, porque eu acredito... Exatamente. Eu acredito que o recurso possa ser ainda aparelhado no prazo assinado em lei. E não foi. Não foi. Então, acompanho Vossa Excelência. Não havendo divergência, proclamo o resultado, agravo ao qual se nega o provimento, nos termos do voto da relatora. Ministro Marco Aurélio, da relatoria de Vossa Excelência, a lista número 1, de 14 de junho, são os embargos de declaração no recurso extraordinário 723.651 do Paraná, sendo o embargante Luiz Geraldo Bertolini Filho, embargada a União. Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, não há omissão, contradição, obscuridade, e a matéria alusiva à modulação foi objeto de decisão do plenário. Senhor presidente, eu vou pedir Estou desprovendo os embargos. Pois não. Então, o ministro relator vota no sentido de negar provimento, pede vista, antecipado o ministro Dias Toffoli, aguardo os demais. Essa é a proclamação do resultado. Ministro Gilmar Mendes, da relatoria de Vossa Excelência, apregou a lista número 3, de 28 de junho de 2017, com 2 processos, o primeiro dos quais embargos de declaração no recurso extraordinário 638.115 do Ceará, e os quintos embargos de declaração no recurso extraordinário 683.115. Vossa Excelência, com a palavra. Reitero, presidente, os embargos. Indago dos senhores ministros, se há alguma divergência. Não havendo divergência, proclamação do resultado no sentido de embargos rejeitados. A lista número 2 de relatoria de Vossa Excelência, lista número 1, agravo regimental na ação rescisória 1945 de São Paulo. Presidente, aqui é o seguinte, vou... Agravo regimental, direito tributário. Essa mesma, empresa prestadora de serviço, né? Eu estou negando provimento ao agravo, por quanto manifestamente inadmissível, tendo em vista o disposto no artigo 85, parágrafo 11 do CPC, major em 5% percentual da verba honorária fixada... Essa é a lista, desculpa, ministro. Lista número 1. Lista número 1. De 28 de junho? Não. Não, essa eu não estou com a data dela. É porque tem mais... É porque tem 2 listas número 1. Só para esclarecer, desculpa. Não, sem problema. A outra foi a número 3. Que é vista da relatoria. Não, esta aqui é o agravo regimental na ação rescisória 1945. E eu estou totalizando 20% sobre a quantia originalmente fixada à época, como valor atualizado da causa, no importe de R$ 11.392,93. Vossa Excelência, portanto, está negando provimento e majorando a multa. E tendo em vista a manifesta improcedência do presente agravo, em caso de decisão unânime, tendo ser o caso de aplicação da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa. Indago dos senhores ministros. De orientação da primeira turma também. Havendo divergência, essa é a proclamação do resultado. A lista número 2, ministro Gilmar Mendes, são embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Nega provimento. Negando provimento. Indago dos senhores ministros.
Não havendo divergência, essa é a proclamação do resultado. Ministro Gilmar Mendes, da relatoria ainda de Vossa Excelência, a lista número 5. Também nego o provimento ao agravo, por ser manifestamente inadmissível, e considerando o valor dos honorários advocatícios, foi fixado em quantia certa, a majoração do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, ocorrerá em percentual de 20% sobre essa base de cálculo. Assim, majora a verba honorária em 20% sobre o valor anteriormente fixado. E tendo em vista a manifesta improcedência do presente agravo, em caso de decisão unânime, entendo ser a hipótese de aplicação da multa prevista no artigo 1021, parágrafo 4º, no importe de 5%. Indago dos senhores ministros, se há alguma divergência, não havendo, agravo ao qual se nega provimento com majoração da multa nos termos do voto do relator. Ministra Rosa Weber, da relatoria de Vossa Excelência, a lista número 1, de 7 de junho de 2017, uma ação direta de inconstitucionalidade, 5270, procedente de Roraima, autor o Procurador-Geral da República. Vossa Excelência, com a palavra. Obrigada, presidente. Eu estou propondo que se julgue procedente esta ação direta de inconstitucionalidade, em que o Procurador-Geral da República imputa este vício à lei do Estado de Roraima, que desligou o Estado, suas autarquias e fundações do PASEP, forte na compreensão dessa Corte de que a contribuição ao PASEP, desde o advento da Constituição de 88, tem feição tributária, é compulsória e, consequentemente, esse desligamento não se sustenta frente ao artigo 239 da Constituição da República. É como voto, presidente. Indago dos senhores ministros, se há alguma divergência não havendo, proclamo o resultado. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Ministro Edson Fachin, da relatoria de Vossa Excelência, apregou a lista número 1, de 25 de maio deste ano, que são embargos infringentes nos embargos de declaração, no agravo regimental, na reclamação. Nesta hipótese, senhora presidente, estou propondo o não conhecimento do recurso e aplicação da multa prevista no artigo 81 do CPC, em face do caráter manifestamente protelatório dos embargos apresentados. Esse recurso foi recebido em 15 de dezembro de 2016 e, portanto, estou propondo o não conhecimento. De acordo. E nesse caso, ministro, nós temos, na verdade, embargos infringentes, né? Embargos infringentes, Não, de embargos decisão de da turma. Em decisão da turma. Unânime. A decisão foi unânime e a parte interpôs os recursos manifestamente incabíveis. É matéria processual ou não? Penal ou não? Não, trata-se de tema atinente à usurpação de competência. A matéria de fundo, nesta questão... Não é penal. Não é de índole penal. Ela se origina numa reclamação... De qualquer forma, a decisão foi unânime. Mesmo, a decisão foi unânime. Se pudéssemos aqui cogitar, como eu cogito de aplicação do novo código, do Código Velho de Processo Penal, não se tem quadro a ensejar a incidência do preceito, né, que é civil na matéria. Acompanhe o presidente e o relator. Proclamo o resultado. Recurso não conhecido nos termos do voto do relator. Ministro Edson Fachin, ainda da relatoria de Vossa Excelência, a lista número 1, de 28 de junho de 2017, ação direta de inconstitucionalidade 3544, procedente do Paraná, ação direta de inconstitucionalidade 3589, também não do Acre, e ação direta de inconstitucionalidade 3630 do Distrito Federal. Vossa Excelência, com a palavra para os 3 casos. Obrigado, senhora presidente. Nos 2 primeiros casos, são ações diretas de inconstitucionalidade, a 3544 e 3589, a primeira oriunda do Estado do Paraná e a segunda do Acre, ações propostas pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, em que estou propondo julgamento procedente, eis que, em ambas as hipóteses, há resolução do Tribunal de Contas sobre matéria que é própria da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. E a terceira é a ação direta constitucional 3630, oriunda do Distrito Federal, em que se invadiu competência privativa da União para regular funcionamento de loterias. Estou propondo, portanto, o julgamento procedente das 3 ações. Eu só faria uma retificação, porque, na verdade, é Tribunal de Justiça, Vossa Excelência falou Tribunal de Contas, É Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Quais são as normas
Da qual delas? Regula a atividade acadêmica que é prevista na Constituição. Sim, a acadêmica de... tá. Exatamente. Indago. Presidente, nas duas primeiras acompanho o relator, mas por coerência, na última não, porque entendo que não há o monopólio da União no tocante a loterias, e que loterias encerram em si um serviço público. Reporto-me, presidente, ao voto vista, que proferir na ação direta de inconstitucionalidade 2847 e concluo pela improcedência do pedido formalizado e farei transcrever esse voto, que não vou ler para o colegiado, porque há realmente precedentes, inclusive nessa própria ação direta de inconstitucionalidade 2847, no sentido do voto do relator. Indago dos senhores ministros, se alguma outra divergência, não havendo, proclamo o resultado. Quanto às ações diretas de inconstitucionalidade 3544 e 3589, o Supremo Tribunal, por unanimidade, julgou procedentes as ações. E na ação direta de inconstitucionalidade 3630, por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio, a ação foi julgada procedente. Esta proclamação dos resultados. Ministro Edson Fachin, ainda da relatoria de Vossa Excelência, a lista número 2 de 28 de junho de 2017, um agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Vossa Excelência, com a palavra. Nesta hipótese, senhora presidente, o agravo regimental aqui foi manejado pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, ANAMAGES. Eu estou propondo o provimento do agravo regimental e, via de consequência, o julgamento procedente da ação direta em inconstitucionalidade 4788, e assentando que, embora a ANAMAGES represente fração da classe dos magistrados, a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal passou a reconhecer sua legitimidade ativa quando a norma objeto de controle abstrato referisse exclusivamente à magistratura determinada dentro da Federação, e no voto cito precedentes. E estando devidamente aparelhada para julgamento definitivo, é possível ao colegiado converter o julgamento da cautelar no mérito da ação direta, também cito precedentes. E no que diz respeito à matéria de fundo, estou assentando que padece de inconstitucionalidade formal a norma estadual que disciplina matéria atinente à lei orgânica da magistratura nacional, e cito, portanto, precedentes nesse sentido, e nesta hipótese é legislação oriunda do Estado do Pará, é como proponho. Portanto, agravo provido e a ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Indago dos senhores ministros, não havendo divergência, essa é a proclamação do resultado. Antes de chamar as listas do ministro Alexandre de Moraes, eu peço licença a Vossas Excelências, porque uma das minhas listas, a lista número 3, que tem uma ação direta de inconstitucionalidade, também sobre matéria de usurpação de competência, sobre trânsito, ação direta de inconstitucionalidade 5332 de Santa Catarina, eu estou trazendo a julgamento para, na esteira da jurisprudência deste plenário, julgar parcialmente procedente dispositivos da lei catarinense que delegaram serviço público de trânsito em matéria que é de competência da União, como eu disse, no fluxo da consolidada jurisprudência deste Supremo na matéria. Estou julgando parcialmente procedente para declarar inconstitucionais os dispositivos que são os artigos 1º, inciso 5, 2º, parágrafo 6º e 7º da lei catarinense, que, como eu disse, são os que delegam este serviço. Indago dos senhores ministros, sem divergência, essa é a proclamação do resultado, ação julgada parcialmente procedente, nos termos do voto da relatora. Ministro Alexandre de Moraes, lista número 1 da relatoria de Vossa Excelência, de 21 de junho de 2017, é um agravo regimental na arguição de descumprimento de preceito fundamental 390, Vossa Excelência, com a palavra. Não é esse aqui. Não, desculpa. Estou trazendo a lista número 1 de 25 de maio de 2017. Acompanho o relator. Também. 25 de maio. Difícil, hein? É ação direta 311, né? Isso. Então, presidente, trata-se aqui já de
de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal em relação à inconstitucionalidade de normas... Essa é a ação direta de inconstitucionalidade 3111. Essa. Sim. Exato. De normas estaduais que destinam receitas oriundas do recolhimento de custas ou emolumentos à pessoa de direito privado. Aqui, inicialmente, o ministro César Peluso não tinha conhecido da ação, depois houve esse conhecimento em virtude da questão do efeito repristinatório, a cadeia normativa impugnada não havia chegado às normas anteriores à Constituição de 88, mas já há também precedente dessa Corte que não há necessidade, porque aí se trata da questão de recepção. Então, eu julgo procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei Estadual 3.761/2002, naquilo que confere nova redação ao artigo 10º, parágrafo 1º do Decreto-Lei 122/69, exatamente na questão da destinação de receitas oriundas de recolhimento de custas, e para declarar não recepção, pela ordem constitucional vigente, das normas anteriores à Constituição de 88, que exatamente destinavam da mesma forma. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência, não havendo, proclamo o resultado. Ação direta julgada procedente nos termos do voto do relator. Esta é a proclamação do resultado. Ministro Alexandre de Moraes, a lista número 2 de Vossa Excelência, de 25 de maio de 2017, Vossa Excelência pede o referendo na arguição de descumprimento de preceito fundamental 275 procedente da Paraíba. Aqui, senhor presidente, exatamente a mesma situação julgada recentemente, no dia 23/3/2017, a questão de decisões judiciais que determinam bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas sob a disponibilidade financeira dos entes da administração pública. Aquela assentada, nós julgamos que, por maioria, que isso viola o princípio da legalidade orçamentária, separação de poderes, eficiência da administração, é o precedente da DPF 387, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Eu voto no sentido da arguição conhecida e julgada procedente. Presidente, coerente com o voto que proferi na 387, vou transcrevê-lo, né? Eu julgo improcedente o pedido formalizado nesta DPF. Indago dos senhores ministros. Eu só tinha uma curiosidade, só de saber, qual era a pessoa jurídica de direito privado que recebia isso? O destinatário tem um destinatário? Eram associações de classe. A Maerj? É isso. Posso pedir vista? Por favor. Após o voto do ministro relator, conhecendo e julgando procedente a arguição e dos votos dos ministros, acho que é... Acompanha o relator? Acompanha o relator. Dos ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, que julgavam procedente, e eu vou pedir licença ao presidente. Eu julgo improcedente e eu votei antes do pedido de vista. Né? Isso, eu divergi do relator. Claro. E do ministro, e do voto divergente, que julgavam procedente, e do voto divergente do ministro Marco Aurélio, pediu visto o ministro Luiz Fux. Ministro Alexandre de Moraes, a lista número 2 de relatoria de Vossa Excelência de 21 de junho de 2017, agravo regimental na arguição de descumprimento de preceito fundamental 391, sendo agravante o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Vossa Excelência, com a palavra. Aqui, presidente, foi em deferimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental, em virtude da revogação do ato concreto impugnado. Após a interposição do recurso, sobreveio a extinção do ato de nomeação do recurso em relação à concessão da liminar. Houve a extinção do ato de nomeação, que motivou, no particular, o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não há mais aqui, e essa é a fundamentação, não há mais nenhuma lesividade, nenhum dano, nenhuma possibilidade de lesão, então é agravo regimental que se nega o provimento.
Indago dos senhores ministros, sem divergência, proclamo o resultado, agravo ao qual se nega provimento nos termos do voto do relator. Ministro Alexandre de Moraes, a lista número 1 de Vossa Excelência, de 22 de junho. Ação direta de inconstitucionalidade 825 do Amapá, sendo o autor o governador daquele estado. Vossa Excelência, com a palavra. Aqui, presidente, ação direta de inconstitucionalidade, onde houve a impugnação de várias atribuições do Tribunal de Contas do Estado, em relação à homologação de cálculos das cotas de ICMS a serem transferidas para o município. Essa permaneceu, entendo nesse sentido que há constitucionalidade, porque há o mesmo parâmetro do Tribunal de Contas da União. Previsão de existência de Procuradoria da Assembleia Legislativa, é outra norma da Constituição do Estado do Paraná, artigo 132. Nesse caso, eu proponho uma interpretação conforme a Constituição, para limitar a Procuradoria da Assembleia Legislativa somente as causas relativas à defesa das prerrogativas institucionais do órgão, como há já a jurisprudência pacífica dessa Corte. Também em relação, em virtude do princípio da unicidade da representação dos Estados. Entendo que há inconstitucionalidade de previsão de órgão e de carreiras autônomas na Procuradoria, salvo exatamente para esse fato. Há também aqui na Constituição a impugnação de previsão de reserva de vagas no serviço público para pessoas portadoras de deficiência. Houve a impugnação, mas é mera repetição de norma da Constituição Federal. Então, nesse sentido, entendo a improcedência da ação em relação a esse tópico. E o último tópico impugnado, iniciativa popular para emendas à Constituição Estadual. Não há parâmetro na Constituição Federal que não permite a iniciativa popular para proposta de emenda constitucional. Então, nesse tópico, pela inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade, então, parcialmente é conhecida, porque outras normas foram revogadas, e na parte em que é conhecida, parcialmente procedente. Senhora presidente, eu tenho em meu gabinete, quer na questão da homologação de cotas de ICMS, quer na outra questão que diz respeito à representação, matéria que me parece similar. Portanto, o senhor relator não objetar, eu gostaria de pedir vista para examinar, até para harmonizar à luz do que aqui está sendo assentado. Pois não. Então, após o voto do ministro relator, que conhecia parcialmente da ação, e na parte conhecida julgava parcialmente procedente, pediu vista o ministro Edson Fachin. Ministro Alexandre de Moraes, ainda da relatoria de Vossa Excelência, a lista número 1 de 21 de junho de 2017, que é um agravo regimental na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 390, sendo agravante o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Vossa Excelência, com a palavra. Aqui é a mesma hipótese da DPF anterior, onde houve a extinção do ato impugnado, o ato de nomeação que motivou o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não existe nem lesão, nem ameaça de lesão. Agravo regimental que se nega provimento. Sem indago aos senhores ministros, não havendo divergência, proclamo o resultado. Agravo ao qual se nega provimento nos termos do voto do relator. A última lista de relatoria de Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, a lista número 1 de 31 de maio de 2017, ação direta de inconstitucionalidade 3605 do Distrito Federal, sendo autor o governador deste Distrito Federal. Vossa Excelência, com a palavra. Aqui também é uma matéria já pacificada pelo plenário, usurpação de competência da União em matéria de direito civil, no caso, pelo Distrito Federal, lei distrital que dispensa do pagamento de juros e multas e tributos e títulos obrigacionais vencidos em período de paralisação por greve. A lei distrital, ela acaba se baseando na questão do consumidor, mas não são só os consumidores que teriam essa dispensa por lei distrital. Seriam todos os devedores, digamos assim. Então entra a matéria de direito civil. E a própria União já tem a regulamentação no Código Civil, agora que em período de greve se prorroga o pagamento. Então, ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente por vício formal.
Indago do senhor. Presidente, por favor. O preceito tem a seguinte redação. Em caso de paralisação por greve, que impossibilite o consumidor de efetuar o pagamento de fichas de compensação, boletos de cobrança, tributos e outros títulos obrigacionais, ficam as concessionárias, os órgãos públicos, concessionárias e órgãos públicos, credores e as instituições financeiras no Distrito Federal proibidos de cobrar multas por atraso das obrigações vencidas no período da paralisação, desde que, aí vem a condição, desde que pagas pelo consumidor no primeiro dia útil de retorno às atividades normais. É uma situação peculiar de greve, portanto, no Distrito Federal, e impossibilidade física de liquidação dos débitos. E há, então, o afastamento dos acessórios, juros, correção monetária, multa, desde que o pagamento se faça considerados, repito, débitos para com os órgãos públicos e concessionárias no retorno das atividades normais. Peço vênia ao relator para entender que aqui não houve invasão na competência da União para legislar o tema e julgo improcedente o pedido inicial. Ministro Marco Aurélio, posso só uma complementação? Na verdade, a matéria de fundo, não, a meu ver, seria inconstitucional, mas a forma, porque exatamente ao fixar no artigo 1º... Tem me referido que não houve invasão à competência da União. Mas ao fixar a questão de concessionárias, instituições financeiras, transborda a questão só do consumidor para o direito civil. E na matéria de fundo, eu não quis ler o voto, mas o artigo 394 e 396 do Código Civil já permite isso no geral. Só esse esclarecimento. Não convencido, presidente, mantenho o voto. Indago dos senhores ministros se alguma... Não havendo divergência, portanto, proclamo o resultado. A ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, vencido o ministro Marco Aurélio. Senhores ministros, não havendo mais outros processos na bancada, eu inicialmente informo a Vossa Excelência que deixei à disposição de cada um um exemplar do Supremo em Ação, em que se contém todos os números, processos que estão hoje no Supremo, a forma que vem sendo desenvolvida, e como eu já tinha dito, acho que a todos, este mesmo documento está disponível para nós e, a partir do dia 3, para todos os brasileiros, num dispositivo em que, pelo telefone, tudo que aqui se contém estará disponível ao toque do telefone ou do iPad, ou, enfim, de qualquer meio de informática, com todos os documentos, e ele é retroalimentado. Portanto, isto muda todos os dias. Por exemplo, o meu gabinete, todos os dias, o que aí está era o retrato de anteontem. Hoje, este mecanismo, que eu vou fazer questão de passar para que cada um tenha no seu celular, ou enfim, ele vai mudar, porque, claro, o gabinete de cada um de nós, no início da manhã, tem um número de processo e a movimentação é dinâmica. Então, no final, ao simples toque, vai se poder ter o que se contém em cada um dos gabinetes, e com isso eu espero que nós tenhamos a possibilidade de dar acesso amplo e além da lei da transparência. E não se precisará mais de nenhum tipo de mecanismo de pedido, mas nós estamos oferecendo ao cidadão como é nosso dever. Senhores ministros, nesta última sessão do Supremo Tribunal Federal, neste primeiro semestre de 2017, eu gostaria de invocar o dito de um dos meus antecessores nesta cadeira, o ministro Lafayette Andrada, em 11 de dezembro de 1963, que afirmou o seguinte, aspas, vivemos uma nova era. Desde tempos imemoriais, sucedem-se as descobertas, as revoluções e as tempestades. Negam-se todos os valores, duvida-se de todas as coisas. No entanto, ninguém conseguiu arrancar, e jamais logrará fazê-lo, dos corações humanos o sentimento de justiça. É um ideal que a tudo sobrevive. As leis foram feitas para cristalizar e atender esse ideal. Ao magistrado,
a quem incumbe aplicá-las, não podem elas constituir um mero fim, como aos teóricos e tecnicistas muitas vezes pode parecer. Elas, na verdade, são um meio, o meio de fazer reinar a justiça, assegurando o equilíbrio das relações sociais. O juiz não procura nos livros de direito a fórmula de suas decisões. Tais fontes representam para ele muito mais o modo de controlar o seu sentimento pessoal, muito menos a inspiração inicial e primeira de seu julgamento. O processo de julgamento do juiz é o da contínua vivificação do direito, fazendo um instrumento de salvação pública. Eu fecho aspas e digo que menciono essa passagem para lembrar que desde outubro de 1828, juízes que compuseram no passado o Supremo Tribunal de Justiça e os que integram no presente este Supremo Tribunal tiveram sempre essa atribuição, a um só tempo, sua responsabilidade e seu dever com o Brasil, o de assegurar a igual observância da lei por todos. Somente então se terá equilíbrio nas relações sociais, segundo a ideia de justiça constitucionalmente definida. E se terá a efetividade do direito, garantindo-se ao cidadão condições de manter sua confiança na liberdade, na pluralidade e na solidariedade como base para a harmônica convivência política e social. O clamor por justiça que hoje se ouve em todos os cantos do país não será ignorado em qualquer decisão desta Casa. As vozes dos que nos antecederam e que velaram pela aplicação do direito, com o vigor de sua toga e o brilho de seu talento, não deixem de ecoar em nossos corações. Não seremos ausentes aos que de nós esperam a atuação rigorosa para manter sua esperança de justiça. Não seremos avaros em nossa ação para garantir a efetividade da justiça. Pelo que foi feito por este tribunal, mas em especial pelo muito a se fazer para a paz nas relações humanas, plurais e democráticas no Brasil, haveremos de persistir em nossas funções, com o desvelo dos que vieram antes e com o compromisso com os que vierem depois de nós. A Vossas Excelências, o meu agradecimento pessoal, especial, pelos trabalhos intensos, pelas sessões extras, além das muitas regulares que foram realizadas neste semestre. Eu desejo a cada um dos senhores um excelente período de recesso e um tranquilo regresso aos trabalhos externos, porque internamente nós continuamos na labuta, como se sabe. Muitíssimo obrigada a cada um dos senhores por terem me ajudado tanto num semestre tão difícil para mim. Presidente, por favor. Na qualidade do mais antigo hoje, né, no plenário, retribuo os votos veiculados por Vossa Excelência e digo que se o resultado das sessões do tribunal se mostrou profícuo, foi graças à coordenação serena de Vossa Excelência, serena e profícua. Também desejo, sei que Vossa Excelência não tirará férias, mas desejo um período um pouco menos trepidante agora no mês de julho. Senhora Presidente. Por favor. Vai que vai. Vossa Excelência quer falar? Eu, na qualidade de mais novo, eu gostaria, presidente, de externar minha imensa honra de estar encerrando o meu primeiro período, né, meu primeiro semestre nessa corte, e agradecer a recepção, a acolhida, o auxílio e o apoio de todos os colegas do Ministério Público, dos servidores, e espero que seja o primeiro de vários períodos. Obrigado. Senhora Presidente, senhores ministros, eu também gostaria de congratular-me com todos os senhores, dizer que o Ministério Público é testemunha do trabalho enorme que foi desenvolvido no Supremo Tribunal Federal nesse semestre e da densidade das decisões aqui tomadas. Peço licença, portanto, para desejar a todos um bom descanso e, enfim,
esta será a minha última sessão de encerramento de semestre. Terei outras sessões com pauta, mas essa será a última sessão de encerramento de semestre. E dizer da minha honra, ao longo desses 4 anos, de ter podido aprender diariamente com Vossas Excelências, dizer que este colegiado, a cada sessão que aqui desenrola, é para mim uma aula e saio daqui a cada final de sessão acrescido de conhecimento jurídico e principalmente conhecimento humano. Fica, portanto, a minha gratidão em nome pessoal e do Ministério Público brasileiro. Agradeço a Vossa Excelência, senhores ministros. Eu desejando a todos, mais uma vez, um período de descanso. Agradeço muito. Declaro encerrada a presente sessão deste semestre e aguardando o retorno 1º de agosto. Muito obrigada aos senhores ministros, senhores advogados, senhor Procurador-Geral da República, senhores servidores, senhora secretária das sessões. Está encerrada a sessão, está encerrado, portanto, os trabalhos colegiados do semestre. Muito obrigada a todos, desejo a todos um excelente período de descanso.